Essa edição especial do Jornal da Globo começa juntando os elementos que talvez nos permitam entender com as informações que dispomos neste momento o que teria causado o acidente. Imagens que chegaram há pouco por redes sociais dão conta do ponto de impacto inicial do avião que trazia o time da Chapecoense nos morros perto de Medellín. Essas imagens foram feitas provavelmente por um helicóptero militar colombiano, não estão identificadas. Percebam que uma das asas já ficou ali no topo do morro. Vocês que o dia inteiro provavelmente acompanharam imagens feitas bem próximas do local do acidente, vão ter uma surpresa agora. O avião bateu ali e o que a gente viu em todas as fotos é onde os restos acabaram parando. Vocês têm uma ideia da energia que esse impacto envolveu. Esta altitude é um pouco abaixo da altitude que ele devia estar mantendo e é o que nós vamos tentar entender agora. Vamos ver as evidências, como eu disse antes, que estão à nossa disposição para a gente tentar entender o que aconteceu. Vamos estruturar um pouco a nossa análise a partir da máquina, a partir do avião. Este avião é considerado uma boa máquina para o que ele foi desenhado para fazer. Ele não foi desenhado para voar muito longe, levando muita gente em grande altitude. Percebam, pelos números dele, vocês podem imediatamente entender para que esse avião existiu. A velocidade dele não é muito alta para um jato, 555 km/h. A altitude ao qual ele normalmente chega também não é muito alta para um jato, 10.600 metros. O alcance dele, para uma aeronave desse tamanho, é relativamente pequeno, porque, embora ele fosse o avião da família real inglesa, ele era um avião pensado para ser usado em distâncias curtas na Europa. Ele pode ficar no ar e se aproximar, depende de muitos fatores, umas 4 horas e meia até acabar a gasolina nos tanques. E ele tira do chão 43 toneladas. Para que vocês tenham uma ideia, qualquer um desses aviões mais populares em uso no Brasil tira quase o dobro de peso do chão. Vamos ver a rota que esse avião estava fazendo. Ela já foi calculada aqui de acordo com as estradas aéreas, as Airways, e era uma rota de 2.985 quilômetros. Qual era a autonomia dele que vocês leram lá? 3.000 quilômetros, ou seja, 15 quilômetros para uma máquina dessas de diferença não é nada. Este número é importante porque ele existe, não é especulação. O tempo no ar aproximado que um avião desses fica é em torno de 4 horas e meia. Quando ele chegou próximo a Medellín, ele já tinha voado 4 horas e 15 minutos. 15 minutos de reserva de combustível é bem pouco. Qualquer piloto vai dar razão quando ouve uma afirmação dessas. Vamos ver lá o que aconteceu em Medellín. Ele se aproximava de Medellín, mas não estava sozinho. Outros aviões também estavam se aproximando desse aeroporto. Por este setor aqui vindo do Brasil, o avião que levava o time da Chapecoense, outros 2 aviões que vinham de Bogotá. Agora, interessante é o que aconteceu aqui. Esta aeronave estava voando em direção ao Caribe e o piloto teve um sinal a bordo de vazamento de combustível. O que ele fez? Pediu prioridade para pousar no aeroporto de Medellín. O controlador fez o óbvio, deu a prioridade para ele e colocou os outros, fazendo aquilo que em linguagem aeronáutica se chama espera, órbita. Quem voa muito no Brasil já fez isso várias vezes por causa de tráfego aéreo. Enquanto o aeroporto estava suspenso, se havia um aviso de derramamento de combustível, eles tinham que olhar se a pista não estava contaminada com combustível. Os aviões em espera eram 3. E o avião da Chapecoense, o terceiro na fila. Com isso, provavelmente, o piloto não contou, aumentou o tempo dele. Cada volta dessas dura 4 minutos. Ele já estava na segunda, ele já estava a 8 minutos, a 21 mil pés, que é uma altitude bastante grande para quem vai pousar, esperando a vez dele em silêncio. Notem, essa está à disposição na internet, quem gosta de aviação acompanha, é o site Flight Radar 24, que recebe os sinais do transponder e mostra o avião da Chapecoense fazendo as voltas, que são exatamente as voltas que vocês podem verificar aqui na carta de pouso, que é a carta que o piloto estava usando naquele momento. Notem como é perfeitamente simétrico o que ele está fazendo, o que ele está lá. É num desses momentos, e nós preparamos uma representação gráfica esta, que dá a vocês uma ideia da terceira dimensão, como é que o tráfego aéreo procede. Ao terminar a terceira volta, ele declara a emergência ao controlador por dificuldades com combustível. Ele diz ao controlador que ele tem que ser passado na frente, porque ele precisa pousar logo, o combustível vai acabar. Neste momento, ele inicia uma descida muito rápida.
Os outros 2 aviões acompanharam e reportaram, a gente ouviu esses áudios um pouco dos outros pilotos, dizendo que eles estavam assustados e com pressa. E é quando ele declara o que vocês ouviram no noticiário hoje, uma falha elétrica. Para os pilotos com os quais eu conversei e que já tiveram a oportunidade de pilotar esse avião, é óbvio que ele teria uma falha elétrica. Quando os motores param por falta de gasolina, para o gerador de energia elétrica, ele perde o painel. É quando este piloto deste avião começa a pedir para o controlador de Medellín, outros áudios que nós ouvimos também, por favor, nos ajudem a encontrar o caminho do aeroporto. Eles estão às cegas, o avião está descendo rápido, ele está provavelmente sem os motores funcionando e sem saber exatamente onde está a pista. O controlador tinha dado a ele uma altitude mínima, em torno de 10 mil pés. Porém, ele já estava a 9 mil e passando perto de morros que tinham quase aquela altitude. Uns 8.500 pés, desculpem eu não falar em metros, é porque na linguagem da aviação se fala sempre em pés, mas o que importa aí é a proporção. Ele estava muito baixo e aí vocês veem o resultado. Por muito pouco ele talvez tivesse escapado, a direção de voo dele era mais ou menos para lá, ele deixou a asa direita aqui, provavelmente capotou, e essas, que nesse momento deviam ser em torno de 30 toneladas, trafegando a mais ou menos uns 200 km por hora. Vocês têm ideia da energia e do milagre que é alguns terem conseguido escapar com vida.